meu nome é Fábio Carrem, sou casado com a Daniela há 16 anos, tenho uma filha, a Marina, de 14 anos, e o Henrique, de 12 anos. Eu hoje, há um ano, eu pastoreio a primeira igreja batista de Campinas, que é uma igreja centenária. É uma igreja contemporânea da primeira igreja batista de São Paulo. Eu até vi nas redes sociais a celebração de 117 anos da primeira igreja batista de São Paulo, agora esse final de semana. E nós vamos completar em outubro também 117 anos, pois foram os mesmos missionários batistas americanos que plantaram a igreja de São Paulo, plantaram a igreja em Campinas. E a minha ida para essa igreja eu tenho entendido como uma missão de Deus, onde eu tenho entendido que, como o pastor titular, eu preciso trazer para essa igreja de Campinas uma visão muito simples, para uma igreja que já tem uma história muito grande, que tem uma tradição muito grande, numa cidade muito grande, onde se tem muitas histórias. Mas por que eu estou contando tudo isso? Porque, primeira coisa, eu estou feliz de ser o primeiro pastor a falar aqui hoje. Porque aí vocês vão entender que a missão é a mesma. A missão não muda. A missão da igreja é uma só. A missão da igreja é a missão de Jesus. Nós conhecemos Mateus 28, que é a grande comissão, mas nós pouco sabemos a grande comissão no Evangelho de João. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. É a mesma missão. O mesmo envio que Deus fez com Jesus, Jesus envia a igreja. É a mesma missão. A gente pode mudar, pode trazer sentenças. Mariana, se quiser pôr aqui a apresentação. A gente pode pôr sentenças, a gente pode pôr missão, visão, estratégia. Mas vai ser sempre palavras diferentes para uma mesma essência. E quando eu cheguei na primeira igreja batista em Campinas, eu trouxe um enfoque do que eu entendo que deve ser a missão da igreja. E esse é um versículo muito conhecido dos irmãos, que está em 1 Coríntios 13. Pode passar, 13. Vamos ler juntos? Assim permanecem agora... E eu tenho olhado para esse versículo, e esse versículo tem sido aquilo que os mais antigos vão chamar assim, a divisa da igreja. Ali eu creio que existe uma essência que nós podemos aplicá-la no dia a dia da igreja. Que nós podemos olhar para esse versículo e ver nele que existe 3 palavras extremamente importantes. Quando Paulo faz todo ali o resumo, isso é um resumo, ele diz assim, portanto, nesse sentido, permaneçam agora na igreja de Corinto 3 ênfases: fé, esperança e amor. O pastor Lazarini disse que eu fui pastor na igreja batista do Morumbi, em São Paulo. Fui pastor nessa igreja por 9 anos, sempre pastoreando a nova geração. Terminei o meu pastorado lá em 2010, quando recebi um convite para assumir o pastoreio auxiliar na Igreja Batista Água Viva, em Vinhedo, onde permaneci por 4 anos e meio e ainda estou morando lá. E a minha história de igreja é diferente da maioria das histórias das igrejas batistas, porque apesar de ter nascido no interior de São Paulo, eu nasci na cidade de São José dos Campos e fui membro na primeira igreja batista de Jacareí. Com 14 anos eu saí dessa cidade e fui morar em São Paulo, e nós fomos congregar na igreja batista do Morumbi. E na igreja batista do Morumbi tinha um pastor chamado Ari Veloso. E o Ari Veloso era um pastor que na época, na década de 70,
meados de 70, início dos anos 80, ele era um pastor que às vezes era olhado assim a pessoa torcia o nariz para ele, pela maneira como ele abordava o tema igreja. E no início da década de 80, o Ari Veloso começou uma nova igreja na Zona Sul de São Paulo. Começou na sua casa, num pequeno grupo. Esse pequeno grupo começou a crescer, se transformou um grande grupo, e esse grande grupo precisava de um lugar para se reunir. Então, em 1980, ele aluga o espaço, um auditório no hotel, Novo Hotel, ali na região do Morumbi, e começa, aos domingos pela manhã, reunir a Igreja Batista do Morumbi. E naquele momento, aquilo foi algo assim, uma quebra de paradigma muito grande. Porque a Igreja Batista do Morumbi não tinha templo. Ela se reunia, e hoje o editorial que está no boletim de vocês, o pastor Lazarini deixa bem claro que igreja não são coisas, não é templo, não é 4 paredes, igrejas são pessoas. E ali o Ari Veloso já desconstruiu um grande paradigma que nós temos até hoje, e que muitas vezes a gente carrega nas nossas igrejas, que é essa eclesiologia templista, que o templo, ele caracteriza a igreja, mas nós não podemos cair nessa armadilha. Nós precisamos sempre imaginar igreja pessoas. E o Ari Veloso, então, começou esse novo movimento, cresceu, compraram o seu espaço. Hoje é uma igreja forte, tem 5.000 membros aproximadamente. Já teve o seu auge, eu não acredito hoje que ela é a igreja que está dando assim, os sinais de contemporaneidade. Eu acho que existem até outras igrejas hoje mais relevantes, mas ela fez algo que me ajudou na minha formação, me ajudou a entender a igreja de uma maneira mais simples, de uma maneira mais contemporânea, de uma maneira mais leve, sem muito tem que. Eu sei que está gravando e não tem problema. Mas quando me convidaram para ir para a primeira igreja batista de Campinas, a primeira pergunta que eu quis fazer, mas não fiz, é: vocês têm certeza disso? É isso mesmo, né? Porque eu não sou o pastor que vocês estão imaginando. Aí eu falei assim: eu não prego de gravata. Não, pastor, a gente não está procurando ninguém aqui que prega de gravata. Não, tá bom, então não tem problema. A minha esposa não é uma esposa de pastor que rege coral, que lidera o ministério infantil. Minha esposa é nutricionista, a prioridade dela é a nossa família, e ela se envolve na igreja de uma maneira bem natural, bem simples. Não, a gente não está procurando ninguém assim. E eu também não sou uma pessoa assim, envolvida politicamente com a denominação. Eu não aspiro por cargos na denominação. Não, a gente também não está procurando. Aí eu falei: bom, então não tem jeito, acho que é eu mesmo, porque eu estou tentando escapar. E desde então eu tenho trazido para a igreja essa mensagem de simplicidade, que uma igreja ela pode ser simples. Um livro que vale a pena, aqueles que gostam e querem entender mais eclesiologia e a prática da igreja, tem um livro muito interessante chamado Igreja Simples. Vale a pena a leitura. Ela apresenta inclusive 3 estudos de casos de 3 igrejas que de alguma maneira estão buscando essa simplicidade. Então é um livro interessante, bem prático. Então em junho do ano passado eu cheguei na primeira igreja e já cheguei com esse versículo no meu coração. E eu tenho dito assim: esse versículo ele precisa ser o nosso norte. Quando nós olhamos aqui, eu vou pedir licença, quando a gente olha um pedestal ele tem um apoio em 3 pontos. Porque 3 pontos é o suficiente para manter o equilíbrio. Se eu coloco 4 pés, pode ser que um dos pés comece a ficar bambo, eu tenho que calçar, eu tenho que dar um jeitinho. Não, vamos fazer um negócio com 6 pés. Pode fazer também, mas não precisa. 3 pés, 3 apoios é o suficiente para manter a estabilidade. Então o que eu tenho dito para a igreja é que nós podemos pensar em igreja a partir desses 3 pontos: da fé, da esperança e do amor.
Fé, esperança e amor deve ser a marca da nossa igreja, da primeira igreja batista de Campinas. Eu já vi outras igrejas que têm falado, inclusive, assim, é uma igreja de fé, esperança, amor e já está colocando mais um pé. Não precisa. Fé, esperança e amor. Eu quero trazer um pouco mais dessa leitura. Então, o que eu quero dizer quando eu falo de fé? O próximo slide vai me falar isso. Fé, quando eu falo fé, eu falo de uma espiritualidade cristã. Parece redundante espiritualidade cristã, mas nós vivemos hoje dentro de um contexto onde a espiritualidade, ela não é uma coisa que traz... como é que eu posso dizer assim? As pessoas não repelem a espiritualidade, elas se simpatizam com a espiritualidade. Muitas pessoas hoje são entrevistadas para uma vaga de trabalho e o headhunter lá, aquele que está trabalhando no RH, muitas vezes especula sobre a espiritualidade do candidato, porque isso pode trazer alguns pontos positivos. Mas eu queria fazer aqui uma clara diferença entre espiritualidade e espiritualismo. Tudo aquilo que não for a espiritualidade cristã centrada no Evangelho de Jesus é espiritualismo. Mesmo que exista Jesus, mas é espiritualismo. Esse não é um termo que a gente usa, mas eu queria assim meio que separar. O que é espiritualidade? Eu gosto de uma definição de um pastor chamado Carlos Queiroz. Ele diz assim que a espiritualidade cristã é um relacionamento com Deus, orientado pelo Espírito Santo, moldado no perfil de Jesus Cristo de Nazaré. Espiritualidade cristã é um relacionamento com Deus Criador, orientado pelo Espírito Santo, onde nós vamos ter o perfil claro, visível em Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré, eu gosto também da definição, porque Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Messias, mas ele também é de Nazaré. Foi um homem, ele nasceu, é um homem histórico, ele não é um espírito, uma revelação, mas alguém que viveu entre nós. Viveu, morreu e ressuscitou. E ele é a expressão visível do Deus invisível. Por isso que eu tenho dito muito para a igreja que nós precisamos olhar para Jesus. Se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos olhar Jesus. O livro de Colossenses é um livro fantástico. É um livro extremamente cristocêntrico, porque ele apresenta toda a beleza de Jesus. E Paulo ensina a igreja de Colossos a enxergar toda a trindade em Cristo. Então a espiritualidade cristã, ela desvia a atenção de nós e nos concentra no outro, nos concentra em Jesus. Quero falar um pouco mais sobre isso. O próximo slide vai nos dar uma ideia. Quando um dos textos muito claros, onde Jesus nos ensina essa verdadeira espiritualidade, é João 15. Se 1 Coríntios 13 para mim é uma divisa, é ali uma referência, quando eu falo de espiritualidade, João 15:15 é o meu texto que me dá aquilo que eu preciso. Porque ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem fazer nada. Teve um dia que na igreja a gente teve uma mensagem que abordava a sexualidade. Eu trouxe esse texto. Porque que Jesus está dizendo que sem mim vocês não podem fazer nada. Até desempenhar o papel sexual de vocês, sem Jesus vocês não podem fazer. E é o que está acontecendo hoje. Por que a gente fala tanto em disfunções sexuais, em outras escolhas sexuais, em homoafetividade? Tudo isso tem a ver com espiritualidade. Quando nós tiramos Jesus do centro, todas as coisas começam a ter diferenças, deturpações. Então não tem como eu falar de sexualidade se eu não falar de espiritualidade. Não tem como eu falar de profissão sem falar de espiritualidade. Não tem como eu falar de igreja sem falar de espiritualidade. Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem ser igreja. É tão óbvio, mas é tão
ao mesmo tempo a gente omite, a gente ignora tanto isso. E eu gosto da visão, eu tenho um pastor mais velho que tem sido meu mentor nesse momento para a igreja. E ele fala assim: Fábio, trate sempre a imagem da videira para a sua igreja. A sua igreja é uma igreja que tem muita história, tem muitas diferenças, já teve muitas decisões que deixaram pessoas muitas vezes incomodadas. Existem pessoas que olham para as outras e não olham mais a pessoa, mas olha a história da pessoa, olha a fala da pessoa na assembleia, olha o cargo que ela teve há 10 anos atrás. Mas você faz o seguinte, tira a atenção das pessoas e coloca a igreja atenta à videira. Começa a falar de Jesus, prega Jesus, e você vai acalmar a igreja. A igreja vai se tornar uma igreja serena, e tem sido isso a verdade. Há 1 ano eu tenho trabalhado, 95% dos meus sermões são sermões baseados no Evangelho. Nós vamos para o Velho Testamento, nós vamos para as doutrinas, para as cartas de Paulo, mas nós começamos e terminamos em Jesus. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E esse pastor tem falado assim para mim: a visão da videira acalma a igreja. Pois uma videira, ela se desenvolve silenciosamente, ela não faz barulho. E não importa a estrutura que você vai usar para apoiar essa videira, se ela é madeira, arame farpado, se ela é plástico. Cada igreja vai ter a sua estrutura, mas todas elas precisam entender que existe a videira, e a videira não é a igreja, a videira é Jesus. Eu sou a videira, e o meu pai é o agricultor. Então todo sucesso, toda vida cristã que eu vou viver, ela já existe, já está em Cristo. E uma frase que eu gosto, quando eu falo de espiritualidade, que nós podemos esquecer, é que ramos não se alimentam dos frutos. Vamos falar juntos? Ramos não se alimentam dos frutos. É óbvio, mas a gente não faz isso. Porque a gente chega na igreja e fala: vocês viram o que eu fiz? Vocês viram aqui a minha última gestão? Olha só que bênção, olha só quantas pessoas foram evangelizadas, olha só o número de pessoas que participaram, olha isso, olha aquilo. Ramos não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam de Cristo. Toda honra, toda glória a Jesus. Jesus deve ser o nome mais honrado e o nome mais famoso na igreja. Eu tenho falado para a primeira igreja batista de Campinas que Jesus precisa ser a pessoa mais falada, mais famosa na nossa igreja. E temos então buscado os ensinos de Jesus, visto bem de perto o Sermão do Monte. Agora eu estou no momento que eu fiz 1 ano de igreja. Eu falei assim: olha, a lua de mel acabou. Agora vocês já me conheceram, eu conheci vocês, vivi as 4 estações. Eu já vivi a primavera, o verão, o outono, o inverno, e eu conheci vocês me conheceram. Agora é hora de nós começarmos a nos mover, a nos mexer. E aí eu tenho sido um provocador da igreja. Então todos os cultos da noite nós estamos estudando juntos uma das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Porque foram 30 anos, os 30 anos foram suficientes para uma igreja perder a sua espiritualidade. Depois de 30 anos de Jesus ressurreto, a igreja já era outra. Era uma igreja que já havia perdido o amor, era uma igreja que já deixou uma profetisa, Jezabel, assumir o púlpito, era uma igreja que já havia absorvido o mundanismo, era uma igreja que deixou Jesus de fora. Eis que estou à porta e bato. Aí eu falo para eles, porque aqui eu acho que essas coisas, vocês estão bem aqui, não tem problema nenhum essa igreja. Eu estou falando da minha igreja. Se uma igreja de 30 anos já perdeu o foco em Jesus, imagina uma igreja de 116 anos. E nós estamos juntos entendendo e revivendo de novo todas as palavras de Cristo. Sou eu que seguro o candelabro, as 7 velas, 7 luzes, as igrejas. Sou eu, é Jesus. E aquele que tem ouvidos, ouça.
Porque se eu não quero falar, eu posso parar de falar. Se eu não quero ver, eu fecho os olhos e paro de ver. Mas eu não tenho como parar de ouvir. E Jesus está falando. Jesus está falando. Mas a igreja não está ouvindo. A verdadeira espiritualidade ouve Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Sem mim vocês não podem fazer nada. Segue em frente. Um texto claro para mim, onde Jesus explica essa verdadeira espiritualidade, é o texto de Jesus conversando com a mulher samaritana. Nós não temos tempo para olhar esse texto, mas é muito conhecido. Jesus aborda uma mulher pegando água e diz: se você beber da água que eu tenho, você nunca mais terá sede. Como podes tu pegar água se nem balde você tem? Vai, chama o seu marido, né? Estou adiantando a história. Eu não tenho marido, falaste certo, a verdade, você não tem marido. O fato é que 5 maridos você já teve, com quem você está agora não é o seu marido. Veja que tu és profeta, parece que a conversa muda, né? Ela meio que dá uma... Mas no fundo, Jesus está falando sobre espiritualidade. E a mulher continua falando sobre espiritualidade. Os nossos pais dizem que nós precisamos adorar no monte aqui em Samaria. Mas os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde nós devemos adorar? Porque eu sei que eu não estou tendo uma espiritualidade correta. Eu sei que eu tenho 5, que eu já tive 5 homens na minha vida. E com quem eu estou hoje não é. Eu sei que eu preciso ajustar o meu foco. Mas aonde eu ajusto o meu foco? Deus é Espírito e procura por verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Mulher samaritana, o homem que você precisa conhecer não é nenhum dos seus últimos 5 maridos, nem esse outro que você tem hoje, mas sou eu. Esse cara sou eu. Aquilo que aquela mulher samaritana buscava, saciar a sua sede nos relacionamentos com outros homens, na verdade ela só ia ter satisfação em Jesus. Jesus fala de espiritualidade. E de novo, Jesus não fala de espaço, né? Porque a nossa tentação é falar, mas aonde que é a verdadeira igreja? É em Americana? É em Piracicaba? É em Campinas? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é esse caminho para a verdadeira espiritualidade, que é algo espiritual, conduzido pelo Espírito Santo. É fantástico. A gente podia fazer assim uma série de pregação sobre isso, mas eu não tenho tempo. Vamos passar para frente. Esperança. Se espiritualidade é o primeiro ponto, o texto de Coríntios também deixa claro que não é só espiritualidade, é esperança também. E o que significa essa esperança? Às vezes eu acho que nós dentro da igreja a gente mistura fé e esperança. Porque tem o texto de Hebreus que fala assim que a fé é a convicção das coisas que se esperam, né, e a certeza das coisas que não se veem. Aí outro dia eu vi um membro da minha igreja fazendo uma relação entre fé e esperança, usando esse texto, e falei assim, olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fé é espiritualidade em Jesus Cristo. Esperança tem a ver com renovação de vida. Como é que eu escrevi? Todos precisam e podem alcançar recuperação. Por que eu falo que nós, igreja, muitas vezes a gente confunde isso? Porque a gente entende, acha que encontrar Jesus resolveu todos os problemas da nossa vida. Não, você resolveu o único que você não podia resolver, que era a salvação. Era a salvação da morte eterna. Mas nós continuamos nesse mundo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós precisamos viver uma vida, aqui que a gente, termo mais antigo, poderia usar, é santificação. A gente vai se moldando, a gente vai caminhando agora junto com Jesus e dia após dia, moldando o nosso caráter, transformando as nossas vidas, olhando aquilo que Jesus, quando acolhe aquela mulher pega em adultério, o que ele fala assim? Eu também não te condeno. A gente gosta dessa parte, mas a gente não presta atenção na segunda parte. Vá e não peques mais. Agora pensa, como é que uma mulher vai fazer para não pecar mais, se é alguém que talvez, como a mulher samaritana, é alguém que tem um defeito de caráter, que ela é atraída por todos os tipos de homens.
Ela precisa viver um dia de cada vez, com esperança em Jesus, abrindo mão, menos eu, mais Jesus, dia após dia. É uma vida de esperança, de construção. Olha que bonito esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Olha lá, é um movimento, vocês têm que continuar alicerçados e firmes na fé. Vocês começaram lá na fé, mas agora vivam dia após dia, na esperança da transformação desse Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. A história não acaba com a sua conversão. Tem gente que está aceitando Jesus, pondo um colete salva-vidas e sentando no banco da igreja e esperando o mundo acabar em água. Mas Deus já falou que não vai acabar em água. O colete salva-vidas não vai funcionar para o fim do mundo. E tem muita gente assim. Porque se Deus não quisesse que nós nos transformemos, nós aceitaríamos Jesus e aconteceria assim, né? Sumiria. Aceitou Jesus? Vai todo mundo para o céu. Por que Ele está deixando nós aqui? Porque Ele quer continuar nos moldando, nos transformando, a imagem e semelhança de Jesus. E aí nós precisamos entender então essa esperança, essa renovação da vida. Eu gosto de olhar o próximo slide, ele vai mostrar uma história que para mim, que na verdade inclui duas pessoas. É a história que está em Lucas, capítulo 8, versículo 40. Jesus cura uma mulher com hemorragia e a filha de Jairo. A história começa com Jairo, chefe de uma sinagoga, um homem religioso, um homem de status, reconhecido na sua sociedade. Mas a sua religiosidade, seu conhecimento de Deus, não resolve o seu problema. E ele vai até Jesus, e Jesus, Jairo, eu vou com você. Diferentemente nessa história, ele não falou assim, pode ir que a sua filha está curada. Ele quer andar com Jesus, com Jairo, mas aí tem que atravessar uma multidão. E olha, presta atenção, toda vez que a gente lê as histórias, os evangelhos, presta atenção na multidão. A multidão sempre é uma força contrária. Aí no meio dessa multidão tem uma mulher que sofre de uma hemorragia. Curiosamente também há 12 anos, a mesma idade daquela menina. Por que isso? Eu não sei, não entendi ainda direito. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus qual é a ligação. Mas o fato é que aquela mulher que está doente, ela está impura, porque as leis do Antigo Testamento diz que toda mulher em fluxo de sangue, e o que ali era a menstruação regular, e no caso dela algo irregular, a tornava impura. Ela não podia andar entre as pessoas, ela não podia tocar as outras pessoas, mas ela tem uma esperança. Ela tem uma esperança que se ela tocar o Cristo não será, como é que eu falo assim, impuro, mas trará purificação para ela. E é bonito, porque esse é o nosso caminho da recuperação, é nós caminharmos, e a multidão vai nos impedir, a multidão vai querer, não toca, não mexe, não faz, não pega, não vai em Jesus. E a gente vai se recolhendo, a gente vai ficando em casa. Já viu, gente, até que tem Jesus no coração, mas pessoas extremamente fechadas, reclusas, vão vivendo cada vez mais um cristianismo assim, fechado dentro das suas casas. Mas Jesus fala, a mulher vai para a rua, ela encontra Jesus e ela é purificada, mas ainda tem a história de Jairo. Jairo tem uma filha que está morrendo. Aí vem a notícia. Jairo, não importune mais o mestre, a tua filha morreu. Eu se eu fosse fazer um filme, eu ia fazer essa cena. Jesus olhando nos olhos de Jairo. Jairo, não olha a multidão. Jairo, olha para mim. Sabe, num momento de desespero, você está ouvindo a mensagem da morte da sua filha. Você tem todas as coisas passando pela sua cabeça. E Jesus fala assim, Jairo, olha para mim. Jairo, olha para mim, Jairo. Não tenha medo, tão somente creia. Na linguagem de hoje, eu gosto que diz assim, não tenha medo, tenha
fé. É lindo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente tem medo. A gente não segue em frente. A gente tem medo da multidão. A gente tem medo que as pessoas vão falar. E se eu falar que eu tenho problema? E se eu falar que eu tenho uns defeitos de caráter, que eu sou uma pessoa violenta? E se eu falar que eu tenho compulsão sexual, sou viciado em pornografia? O que as pessoas vão dizer? Aí Jesus fala assim: não tenha medo, tenha fé. Eu te amo do jeito que você é. Não importa o que as pessoas falam. E nós na igreja, por isso que eu falo que nós na igreja a gente não sabe entender essa coisa da esperança. Porque a gente mistura religiosidade, prática religiosa. E prática religiosa não muda caráter. O que muda caráter é confissão, é arrependimento, é se colocar diante de Jesus. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados. Por que a gente continua num ciclo de pecado? Porque a gente continua pedindo perdão e Deus, na sua infinita graça, Ele perdoa. Mas o problema é que a gente não abre isso, a gente não é aquela coisa da terapêutica. Eu não abro para um grupo de amigos, de um grupo de discipulados, eu tenho problema, eu preciso de ajuda. Confesse seus pecados uns aos outros para serem curados, para quebrar esse ciclo. Isso é esperança, que a gente não tem ensinado esperança na nossa igreja. E sabe o que tem acontecido? A gente tem pulado direto da fé para o amor, sem ter entendido essa esperança do Evangelho, da transformação, de vidas mais leves, de vidas mais satisfeitas em Cristo, apesar de todos os perrengues da vida, de todos os defeitos de caráter, de tudo aquilo que eu sou. Porque a vida machuca, mas Jesus cura. Vamos lá, o terceiro, o amor. Porque eu lembro que eu falei, então por isso que eu falo assim, muitas vezes a gente já aceita Jesus, já quer sair repartindo o amor. Mas aí como você está falando de Jesus? Mas olha a sua vida, né? Não tem isso? Olha que testemunho que você vai dar. Porque realmente, às vezes a gente omite essa parte aí da recuperação. Quando você vê um trabalho, um lugar que o trabalho é claro, é um trabalho com alcoólatras anônimos. Ou qualquer outra pessoa adicta com algum tipo de dependência química. Tem lá os 12 passos. Sabe qual é o 12º passo? Compartilhar a sua vida com os outros. Mas existe 11 passos anteriores que são... Primeiro começa com a fé, com a entrega. Primeiro você reconhece a sua impotência, admite que não pode, e o terceiro passo você pede para Jesus entrar no seu coração. O que os alcoólatras anônimos falam de poder superior, na verdade tem uma essência cristã, porque o fundador dos alcoólatras anônimos era um cristão. O poder superior é Jesus Cristo. Então, a partir do terceiro passo, você começa a entregar a sua vida pela fé. Do 4º passo até o 10º passo é esperança. É transformação de caráter, disciplina, oração, leitura da Bíblia, crescimento. E aí, quando você está forte o suficiente, você está forte o suficiente para repartir. Você venceu as recaídas e agora você pode, com a sua própria vida, dar testemunho. Sabe o que tem acontecido? Na nossa igreja, a gente tem um painel, assim, numa lateral, que é alimentado com um monte de folheto. E tem algumas pessoas que gostam de... Alguns irmãos da igreja, eu já falei isso de púlpito, tá? Estou bem... Eles gostam de alimentar aquela estrutura com folhetos, outros gostam de pegar aqueles folhetos e gostam de distribuir folhetos. Eu falei para eles outro dia, eu não acredito nesses folhetos, eu não acredito que esses folhetos vão fazer alguém reconhecer quem é Jesus para a vida deles. Sabe por quê? Porque a nossa geração não lê, a nova geração não lê, a nova geração não vai ler folheto, mas a nova geração assiste. Eles querem assistir vidas, eles querem ver vidas que faz sentido. Eles não estão vendo vidas hoje que faz sentido com Jesus. A gente continua querendo que eles leiam, mas eles não vão ler. Eles precisam ver. E nós precisamos mostrar
Jesus em nossas vidas, e nós precisamos essa restauração para que a gente possa ter autoridade para repartir esse amor. Então o amor, é ação, é movimento. Amamos quando repartimos com o próximo o amor que recebemos do Pai. Próximo versículo, na verdade é a continuação de 1 Coríntios capítulo 14, porque ele diz assim, sigam o caminho do amor e busquem os dons espirituais. Sigam o caminho do amor. É um movimento. É isso que eu tenho falado para a igreja hoje, a Campinas. Gente, nós não podemos ficar parados. Nós não podemos ficar estáticos. Nós precisamos nos mover. Jesus não é um ponto final. Não é um ponto de chegada. Jesus é um caminho. Nós precisamos continuar seguindo Jesus, nos movimentando, trazendo oxigênio para a nossa igreja. Ação, movimento. Mas o problema é que a nossa alma humana, a gente gosta de conforto. E conforme a gente vai nos criando um ambiente que nos traz um mínimo de conforto, nós relaxamos. Por que Deus permite muitas vezes as tribulações, as perseguições? É para tirar a gente da zona de conforto. Vamos, amiguinho, vamos se mexer. Vamos. Quero ver mesmo aí se esse negócio que você está falando funciona de verdade. Jesus estava com os 3 discípulos, a transfiguração, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a unidade da Trindade. Aí Pedro falou assim, fechou Jesus, fechou, é nós, vamos ficar aqui, vamos montar as tendinhas, vamos ficar aqui, aleluia, glória a Deus. Aí ele disse assim, não. Me seguir é um movimento, nós não terminamos, vamos descer. E o texto de Marcos é claro que quando eles descem, o capeta está fazendo uma barbaridade, está batendo fisicamente nos discípulos que estão tentando expulsar o demônio de um garoto. Nós não podemos ficar só na unção, só no glória, aleluia, dentro das igrejas. Nós precisamos sair e avançar na cidade. O inimigo está solto, o ladrão vem para matar, roubar, destruir. Todas as notícias que vocês vão ler nos jornais americanos de roubo, morte e destruição é a ação do inimigo. E só existe uma maneira de lutar contra isso: oração e jejum, uma igreja que avança. As portas do inferno não vão resistir. Mas só se a igreja for. E nós não estamos indo. Nós estamos confortáveis. Nós estamos gostando. Nós equipamos as nossas igrejas. Nós fazemos ela ter... Nada contra a gente, tá? Mas também a gente precisa reavaliar. A gente vai colocando um monte de conforto na igreja. Mas a nossa missão não é na igreja. A nossa missão é no mundo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Próximo slide. Eu gosto de pensar em ação e movimento quando Jesus restaura Pedro, que é um momento de restauração, de esperança, de acender de novo em Pedro a esperança. E olha só que legal, Pedro, nessa história, eu gosto de começar a história pelo versículo 1 de capítulo 21 de João. Pedro, ele está totalmente desiludido da sua vida. Ele tinha um chamado dado por Jesus: me siga e eu farei de vocês pescadores de homens. Ele falhou como pescador de homens. Ele negou a Jesus. Capítulo 21, versículo 1 diz que Pedro levantou de manhã e disse: eu vou pescar. Sabe o que ele estava dizendo quando ele falou isso? Eu vou voltar a fazer o que eu sei fazer. Eu tentei fazer o que Jesus pediu para mim fazer, mas eu não sei fazer. Eu vou voltar a fazer o que eu sei. Eu vou pescar. Curiosidade, mas que não é curiosidade. Ironia, mas não é ironia. Eles passaram a madrugada toda e não pegaram. Pedro, você não é o pescador? Cadê o peixe? Aí Jesus aparece. Tudo bem? Pegaram alguma coisa? Não! Joga do outro lado. Que? Do outro lado. Jogaram a rede para o outro lado. É Jesus no comando agora. A rede vem cheia. Pedro entende, é Jesus.
Ele salta na água, ele vai encontrar com Jesus. Jesus já está com a fogueira acesa, já está com os peixinhos. Ele acolhe Pedro. Mas Pedro ainda está sem graça, porque ele sabe que ele pisou na bola. Aí ele fica pensando assim, acho que hoje vai chover, né, Jesus? Ah, mas o sol vai, não vai esquentar tanto não, vai ficar bom o tempo hoje. Aí Jesus, de novo, Jesus olha nos olhos das pessoas. Pedro, tu me amas? Pedro não olha nos olhos de Jesus. Senhor, tu sabes que eu te amo. O texto em português, ele não traz toda a complexidade que existe no texto original. Sem querer simplificar, mas é como se Jesus pergunta assim, você é capaz de me amar incondicionalmente? Aí ele fala assim, Jesus, o senhor já viu o que aconteceu. Eu tentei, olha só. Mas eu te amo. Jesus pergunta o tempo todo, você é capaz de me amar incondicionalmente? E ele fala assim, Jesus, eu te amo, mas olha quem eu sou. É o que Jesus fala? É suficiente. Apacenta as minhas ovelhas. Porque eu tenho um amor incondicional. Você precisa do meu amor. Você não tem esse amor. Você nunca será capaz de ter esse amor ágape. Eu tenho esse amor. Apacenta as minhas ovelhas. Vá e reparta o amor que você está experimentando de mim pelos outros. Vá mostrar para os outros. E Pedro é uma nova criatura depois. Pedro de Atos é um Pedro diferente dos evangelhos. É um Pedro que se levanta no meio dos discípulos e prega, 5.000 pessoas são convertidas. Pedro é uma pessoa que anda com João, e aí está lá na porta do templo, tem um aleijado, ele diz assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Ô Pedro pentecostal, né? É uma nova pessoa, está repartindo aquilo que ele recebeu em Jesus. Ousado. Tinha uma época que eu era pastor de jovens em São Paulo e tinha uma congregação pentecostal muito perto da minha casa, da minha igreja lá no Morumbi, que até hoje ela é muito conhecida entre os jovens. E ali e começou a ter um movimento dos jovens indo naquela igreja. Eu falei, eu tenho que ver esse negócio. Aí eu fui lá. Tinha um japonês pregando e tal, não sei o quê. Aí eu entrei, naquela época era Orkut, mandei um scrap no Orkut, falei assim, olha, eu sou o Fábio, pastor da igreja do Morumbi, queria bater um papo com você. Esse jovem pastor, ele é pastor nessa igreja lá na região do Morumbi, ele chama Teófilo Hayashi. Aí eu falei para ele assim, Theo, por que você faz isso? Por que você pergunta para as pessoas se elas querem ser curadas? Porque eu como batista, eu não vou perguntar isso, eu fazer isso no culto, levanta aí e vamos orar. Aí fazia oração. Aí falou assim, quem aqui se sentiu curado, pode sentar. Aí como bom batista, eu não prestava atenção nos que sentavam, eu ficava prestando atenção nos que ficaram em pé. Eu falava, aí, tá vendo? Aí ele fez mais uma oração, e aí mandou todo mundo sentar. Eu falei, aí, tá vendo? Aí eu sentei com ele, falei, Theo, por que você faz isso? Eu falei, Fábio, eu entendo que o Espírito Santo, ele quer trazer cura. Eu não sei quem ele quer curar, mas eu arrisco. Eu entendi a mensagem para o meu coração, porque eu, como batista, eu não arrisco. A gente ouve as coisas e fala assim, vou orar pelo irmão, nem ora. Eu tenho até começado agora a ter uma nova disciplina, que a pessoa fala comigo, vamos orar agora. Vamos colocar isso agora. Eu não sei o que Deus quer fazer, mas nós vamos colocar agora em oração. Eu entendi o extremo que ele estava, mas eu também entendi o extremo que eu estava. E eu falei, não, eu posso melhorar. E a gente continua amigo até hoje, a gente se encontrou esses dias, a gente tem aprendido. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa comigo, como eu tenho aprendido com ele. Mas nós temos que entender que esse amor que nos contamina e nos restaura, ele precisa ser repartido, eu não posso guardar. Próximo slide. Aqui eu queria só, de uma maneira prática, mostrar um pouco o que eu estou hoje desenvolvendo na Primeira Batista de Campinas. Baseado
nesses eixos, nesses 3 pontos, nesse tripé da fé, esperança e amor, eu tenho olhado para esse símbolo. Esse símbolo é um símbolo antigo que representa a Trindade. A gente gosta de olhar isso aí e pensar, tem alguma coisa errada nesse negócio, eu já vi isso aí em algum lugar. Não, isso aí tem origem cristã. Tá? É a mesma coisa que falar da bateria lá, né? A bateria não é do diabo, quem faz essas coisas aí é o homem que escolhe se ele quer usar para o diabo ou se ele quer usar para Deus. Então, os símbolos também a gente tem que tomar cuidado, mas esse símbolo é um símbolo cristão e ele define a Trindade. Aí passa o próximo slide. Nessa Trindade eu tenho entendido então Deus, Jesus e o Espírito Santo. Uma eclesiologia, uma doutrina para a igreja equilibrada é uma doutrina que nós falamos da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu não gosto de usar a ideia de primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa da Trindade, porque ele começa a dar uma ideia de escalão, né? Tem o primeiro vice e o segundo vice-presidente. Não é assim. Todos são Deus, cada um tem as suas características. Mas tem horas que eles têm sobreposições. Aí eu comecei a fazer, porque eu tenho uma outra formação, eu sou formado em arquitetura e urbanismo, então eu me expresso muitas vezes graficamente, eu preciso, às vezes eu vou escrever, eu vou explicar alguma coisa, eu tenho que fazer um desenho assim. Então eu comecei a fazer um desenho, estou desenhando para a igreja. Gente, olha, vamos entender que esse é o nosso centro, nossa espiritualidade. Aí eu comecei um exercício, passa o próximo slide. Pode apertar ali. Então eu encaixei então a fé, a esperança e o amor. Se você começar a olhar para a Bíblia, você sempre vai ver 3. O número 3, ele é bem representativo. É o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Né? É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Tem um monte de coisa de 3. Eu não entendo muito dessas coisas, mas eu gosto. Você pega... Então, aí eu comecei a olhar. Aí eu comecei a olhar para a minha igreja, a primeira de Campinas. Como nós vamos então ser uma igreja de fé, esperança e amor? Como é que na prática, eu faço isso? Então, olhando para a minha igreja, Campinas, as suas necessidades, eu tenho mostrado o seguinte, que eu entendo hoje que como igreja a gente precisa estar nesse centro aí, o centro da unidade. Mas aonde nós temos que ter uma estratégia específica, quando nós falamos de fé, espiritualidade em Jesus Cristo, é com a nova geração. Uma nova geração precisa ser alcançada por Jesus. Vou fazer aqui um parênteses, estou terminando, mas outro dia, nesse mesmo dia que eu encontrei o Theo Hayashi, eu encontrei a mãe dele. A mãe dele é pastora, chama doutora Sara Hayashi. Ela tem origem metodista, nipônica, e o pai dela foi o primeiro japonês metodista a chegar no Brasil. Ele foi o pioneiro metodista. Chama não sei o que Hayashi também. Mas ela falou, eu estava compartilhando da igreja, ela falou assim, meu pai sempre me ensinou que a igreja, ela precisa ser uma igreja que alcance as gerações. A geração de Abraão, de Isaac e Jacó. Aí eu fiquei pensando naquilo lá. Porque sabe o que acontece na igreja? A gente pensa em nós. Como a igreja pode ser uma igreja que nos abençoa? Mas a gente, às vezes, pensa na igreja para os nossos filhos e quase nunca pensa nos nossos netos. Porque eu, por exemplo, não tenho neto, mas eu já tenho filhos. Eu fico pensando, como vai ser a igreja de Campinas para os filhos do Henrique e da Marina? Eu preciso hoje moldar essa igreja para que essa igreja alcance. Tem um salmo lindo, não dá tempo da gente ler, mas guarda aí o Salmo 22, versículos 33, que diz assim, uma nova geração será alcançada, e essa geração fará das bênçãos de Deus. Isso precisa ser uma missão da igreja. Nós temos que alcançar uma nova geração de seguidores de Jesus Cristo. Porque nós aqui hoje, você acordou cedo, você veio na igreja, você já está de alguma maneira garantido. Né? Porque você já tem um compromisso que você até vem na igreja no domingo de manhã. E a gente sabe que à noite vai vir muito mais gente do que vem de manhã. Isso é um fato. Agora, e a nova geração? Nós não queremos que eles tenham também Quando eu mando para os meus filhos, eu quero que eles entendam que o domingo tem algo que precisa ser entregue, tem um culto que precisa ser prestado.
Eu não posso relaxar. Porque houve na internet, tem um sermão que vale a pena ser ouvido. É um sermão chamado Sermão das Três Cadeiras. Quem prega esse sermão é o Ed René, mas ele diz que não é ele que pregou esse sermão a primeira vez na igreja dele. Foi um cara chamado Bruce Wilkinson, o mesmo autor daquele Oração de Jabez. Escreveu outro livro chamado Santidade Pessoal. Diz que ele chegou na igreja dele, pregou esse sermão, e a cada 2 anos ele repete esse sermão. E esse sermão é o sermão mais comprado em CD, mais ouvido até hoje. Porque ele fala das 3 cadeiras. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. A primeira geração é a geração compromisso. A segunda geração já é uma geração café com leite. Já é uma geração que não está nem aqui nem ali. A terceira geração é uma geração da crise. A geração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A geração café com leite, Salomão. Não está nem aqui, não está nem ali. A terceira geração já lascou. Apocalipse. Quente. Primeira cadeira. Segunda cadeira. Morno. Café com leite morno é ruim, né? Terceira geração. Frio. E se repete. Olha lá para Juízes. Texto capítulo 2 de Juízes diz lá assim: uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Era a terceira geração, porque tinha a geração de Josué, uma segunda geração conheceu, a terceira geração já não sabia mais quem era Moisés. Não sabia mais o que tinha sido a travessia do Mar Vermelho. Então, para nós temos colocado ali como base que a nova geração é uma estratégia que nós precisamos alcançar. Uma segunda coisa que nós estamos entendendo é que quando nós falamos de fé, esperança, nós precisamos restaurar as nossas famílias. As nossas famílias estão quebradas, machucadas. Nós estamos usando máscaras na igreja. Nós estamos vindo como se tudo estivesse bem, mas as nossas casas, tudo está indo muito mal. Nós precisamos restaurar os nossos casamentos, nossos relacionamentos com os nossos filhos. Nós estamos machucando e sendo machucados. As pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nós machucamos. Porque nós somos lindos, felizes, maravilhosos com todo mundo. Mas chega em casa, nós somos pessoas extremamente feridas, machucadas. E nós precisamos restaurar as nossas famílias. Como é que a gente vai dizer que a família, com pai e mãe, homem e mulher, é a família ideal, se hoje nós não temos uma família hoje que podemos agradecer? Uma coisa que eu tenho feito lá é toda vez que um irmãozinho fala assim: eu queria orar na igreja, agradecer pelo aniversário de casamento. Vamos orar, vamos colocar aqui na frente e vamos falar: olha assim, ó, pela graça do Senhor, os nossos irmãos estão juntos há 20 anos, 35 anos, 40 anos, porque é isso que nós cremos, na esperança do Evangelho, em Jesus, porque um ou outro já teriam acabado com esse casamento se não fosse Jesus. Então família é uma coisa que nós vamos ter que um núcleo, que nós temos que preservar e sermos especialistas em famílias. Porque o mundo lá fora não sabe mais o que é família. Qualquer parâmetro é família hoje. E o terceiro ponto que eu tenho enfatizado, então, quando a gente fala de amor, é cidade. Uma primeira igreja batista em Campinas tem que ser uma igreja que seja relevante para a cidade. Ela precisa conhecer Campinas, ela precisa saber o que Campinas precisa. Ela precisa ser sensível com a cidade de Campinas. Quando Jesus fala das 7 cartas às 7 igrejas, toda vez que você estudar profundamente essas cartas, Jesus apresenta características da cidade e joga na cara da igreja. Vocês estão sendo como a cidade, vocês estão sendo como Sardes, como Tiatira. Nós conhecemos a nossa cidade, sabemos da sua realidade, dos seus potenciais, das suas fragilidades. Tem uma outra coisa que nós precisamos entender, que hoje missões mundiais é missão urbana. Mais da metade da população mundial é urbana. Missões que precisam ser feitas hoje são missões urbanas. Nós precisamos ensinar as pessoas a viver Jesus na cidade. E aí é porque eu pego a minha veia urbanística, né, da minha formação. Mas é bonito você pensar que no Velho Testamento, no início, Jesus criou um jardim. Agora, Deus disse que nós não vamos voltar para o jardim. Mas nós vamos para a cidade celestial, para Nova Jerusalém. O que tem com isso? Vocês passaram toda
a história de vocês, querendo construir cidades para mostrar o poder humano que vocês têm. Mas as cidades de vocês são cidades desequilibradas, são cidades que existem pessoas na periferia, são pessoas hoje que são descuidadas na cidade. Mas eu vou trazer para vocês a cidade perfeita, porque vocês vão ser cidadãos da Nova Jerusalém. E se nós estamos hoje aqui, nós precisamos aprender a ser cidadãos celestiais na cidade de Americana. Ensinar com as nossas vidas como é viver na cidade, na esperança da cidade celestial, na Nova Jerusalém. E o que tem acontecido é que a gente tem cada vez mais se afastado da cidade. Eu ainda moro em Vinhedo, que é uma cidade vizinha de Campinas. Mas o que acontece em Vinhedo? Vinhedo se cria condomínios. As pessoas querem usufruir da cidade, mas não querem viver a cidade. E é o que tem acontecido. Porque as cidades, elas têm violência, maldade, insegurança. Mas os evangelhos dizem que Jesus caminhava de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho. Jesus ama as cidades. Ele quer ver as cidades alcançadas para Cristo. A Americana precisa ser uma cidade alcançada por Jesus. Eu creio que esta igreja tem um papel nessa missão, que precisa ser encontrada em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, isso é um pouco da minha visão. Eu tenho colocado isso e tenho feito essa sentença, então, dentro da Igreja Batista de Campinas, querendo ser uma igreja centrada no Evangelho, que promove, então, fé e espiritualidade, promove renovação espiritual do ser humano e das famílias, esperança e recuperação em toda a cidade de Campinas e região, através do amor de Jesus. Isso ainda é muito novo na minha igreja. Estou começando agora. Eles estão começando a digerir isso. Mas eu fiquei muito feliz de poder vir aqui e compartilhar isso que tem no meu coração e que eu tenho pregado em Campinas. E me coloco à disposição da igreja naquilo que eu puder também ser aproveitado para ajudar os irmãos. Eu me coloco à disposição. Vamos orar? Pai querido, eu quero agradecer por essa manhã, pelo privilégio de poder vir aqui e repartir um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Continua, Senhor, abençoando esta igreja, a primeira igreja batista em Americana. Creio que o Senhor tenha algo, Senhor. O Senhor sonha para esta igreja e que o Senhor, Pai, trabalhe nos corações desta igreja com o Teu Espírito Santo, para que esta igreja também, Senhor, possa entender a Tua vontade e se alinhar, Senhor, à Tua missão. Obrigado pela vida do pastor Lazzarini, Pai, que trouxe essa ideia de compartilhar visões de vários pastores, que possa ser, Senhor, um ganho tremendo para esta igreja, como para o Teu reino. Que possamos sempre entender, ó Pai, que é o reino, Pai, que precisa crescer, não necessariamente a nossa igreja. Por isso que o Senhor esteja cada dia mais com o Teu Espírito Santo nos ajudando a discernir a Sua vontade. Abençoa, Senhor, esse nosso domingo. Nos dê, Senhor, um dia de paz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.